Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, o terceiro melhor clima do mundo. Realmente o clima aqui é tudo de bom, tudo de bom. Pois é, hoje é dia 19 de março de 2021 e estamos fazendo a segunda edição de live do Joaquim nesse dia, que é uma sexta-feira, né? Dia comemorado pelos católicos como dia de São José, o padroeiro da família, o protetor da família, Maria de Nazaré, Jesus, quem cuidou, né? Daquele pequeno menino recém-nascido, tendo que levá-lo para o Egito, para sair dali das garras de Herodes, né? Bom, pois é. E hoje a gente está fazendo a live de número 78. Pois é, nessa 8ª semana. Eu sempre lembro que a gente começou a fazer esse trabalho de lives no dia 25 de janeiro. E eu estou enfatizando esse ponto porque eu fiz um estudo, né, de números desse trabalho que a gente tem feito e fiquei assim bastante impressionado e satisfeito. Durante essas 78 lives feitas, eu postei mais de 50 horas de conteúdo, porque no início eu fazia 1 hora de live, e agora, depois de um tempo para cá, eu passei a fazer apenas 30 minutos em respeito ao seu tempo. E como a gente trabalha com ciência, com pesquisa, é interessante a gente metrificar o trabalho da gente para ter uma noção, né, da situação em que a gente se encontra. Pois é. Verifiquei então que eu tenho mais de 50 horas de conteúdo postados. E nessas 50 horas, porque eu posso dizer que em 100 conteúdos, né, que foi mais ou menos o que eu postei, na verdade eu tenho mais de 50 horas. Eu tenho em torno de 20 ou mais vídeos. Estou falando apenas dos vídeos postados no Facebook. Não estou falando de Instagram nem de YouTube. Estou falando só de Facebook, ok? No Facebook, tudo isso que eu estou falando aqui para você, você pode ir lá no meu status e chegar ali, abrir o meu feed, rolar aquilo, ir rolando para baixo, voltar até o dia 25 de janeiro. Né, que foi quando eu comecei esse trabalho. E você vai verificar isso que eu estou falando aqui, é facilmente comprovado, para você ver que eu não estou falando números aleatórios, são números pesquisados. E nesses números pesquisados eu posso dizer que eu tenho em torno de 20 vídeos que deram mais de 100 visualizações. Então 20 vídeos com 100 visualizações dá 2.000 visualizações. E nesses 80 vídeos restantes, eu tenho uma média aproximada de 50 visualizações. Então, 80 vídeos com 50 visualizações são 4.000 visualizações. Ou seja, eu tenho um total de 6.000 visualizações nesses em torno aí de 100 vídeos. Estou falando números redondos, tá? Não pegar vírgulas e esse negócio. Não vem ao caso aqui, a gente não tem necessidade disso. Somando todas essas 6.000 visualizações, eu posso dizer que são 50 horas de trabalho, de conteúdo que eu venho expressando aqui através desses vídeos e lives, né? Porque essas lives se transformam em vídeo. Se você pensar que eu tenho 50 horas de conteúdo transmitido durante esses 100 vídeos, digamos assim, você imagina, 50 horas seriam 8 horas por dia, né? Durante 6 dias, falando 8 horas sem parar, 100 horas de almoço. É muito tempo, né? Não é verdade? São 48, isso aí daria 48, ainda tem mais 2, né?
Então, durante 6 dias, falando 8 horas sem parar, transmitindo conteúdo para você. É um trabalho, assim, que é bastante interessante. E o detalhe, que eu acho que é o que é o mais importante, porque a gente está falando em quantidade, e a qualidade é, assim, algo relativo, né? Eu posso aferir a qualidade pela qualidade das pessoas. Nós temos aí o Juvino, a Márcia, tem um monte de gente que participa aqui da live, mas muitas pessoas dão resultados. Inclusive, eles, tem uma outra pessoa aqui que eu não consegui ler o nome. É complicado, viu? Desculpa. DIS, não, DIS IMS, desculpa. Parece que tem alguma coisa ali em inglês. O sim, não sei o que. Bom, tudo bem. O retorno de pessoas. Poxa, Joaquim, você não sabe como a sua live está me ajudando. Poxa vida, isso me ajuda pra caramba, tal. Aí a pessoa posta, eu fico todo satisfeito, né? Porque a gente está dando alguma coisa para as pessoas, né? Nesse caminho que a gente está percorrendo ao longo apenas de 8 semanas. Ainda não completamos 2 meses, que serão completados no dia 25 de março. E hoje ainda é dia 19. Portanto, faltam ainda 6 dias para eu completar 2 meses de trabalho. Então, esses resultados, né? E as pessoas voltando a assistir, comentando os vídeos, e o número de visualizações, 6.000 visualizações no orgânico. Ou seja, eu não impulsionei vídeos, eu não estou pagando para que o Facebook, o Instagram, o YouTube ofereçam esses vídeos para mais gente. Eu vou fazer isso, mas primeiro eu estou querendo me aprimorar um pouquinho mais na articulação do conteúdo que eu estou passando para você, para depois então a gente impulsionar e atingir um número maior de pessoas. Isso por enquanto, sem gastar um centavo em propaganda, impulsionando vídeos, eu estou fazendo isso. 6.000 visualizações, né? Se as pessoas estão vendo, ainda que eu não tenha assim como aferir a qualidade, se os vídeos têm nota 5, nota 6, nota 7, eu acho que eles melhoraram. Porque eu vi alguns vídeos do início que não estão muito legais, na minha opinião. Tem algum conteúdo, mas muito extenso. É muita fala para dizer pouca coisa, né? Agora eu procuro dizer mais com uma quantidade menor de tempo. Pois é, mas pelo menos se tem 6.000 visualizações durante 2 meses apenas, sem pagar nada, é sinal de que tem alguma qualidade nisso. Mas uma coisa eu garanto para você, durante esse percurso, era o que eu ia dizendo, você não vai encontrar do dia 25 de janeiro até aqui, nem nos vídeos anteriores, quando eu postava alguma coisa, nenhum conteúdo ofensivo a esse grupo de pessoas, aquele político, aquela instituição, ou alguma pessoa, algum colega. Eu não tem palavras ofensivas, agressivas, nada que possa denegrir a imagem de alguém, de alguma instituição, seja do que for. Sempre procurando trazer algo construtivo, jamais destrutivo, jamais destrutivo. Então, procurei, ao longo dessas 50 horas, né, de conteúdo transmitido, sempre passar alguma coisa que agregue valor a você. Nunca nada de conteúdo ruim, pornográfico, violento, denegrindo alguém ou alguma instituição, qualquer que seja. Nada, não tem nada disso. E daí, Joaquim, o que isso quer dizer? Bom, eu venho então para o título da live de hoje. Mantenha foco, retidão, espalhe sementes e colha lições. Né? Mantenha o foco, retidão, né? Sempre uma atitude reta, uma postura legal.
eu faço um trabalho aqui profissional, eu sou psicólogo, CRP 10769/05, né? Então, eu estou procurando honrar a minha profissão, a minha pessoa, né? O meu CRP, procurando transmitir conteúdo de valor para você, respeitando você, sempre fazendo isso. Então, procurando manter uma retidão. E o detalhe, né? Sempre, né, com essa carinha aqui, tranquilo, né, equilibrado. Nunca cheguei aqui alcoolizado, nunca cheguei aqui com mau humor. Você não, parece que a minha vida não tem nada acontecendo assim que pudesse me desestabilizar, né? Claro que acontecem coisas, né, como na vida de todo mundo, mas eu procuro fazer o máximo possível para que eu me mantenha equilibrado, sereno, para fazer um trabalho profissional, como eu faço no meu consultório, nas palestras que eu dou, nas salas de aula, em qualquer lugar que eu vá agir profissionalmente. E como pessoa também, né? Procurar manter o equilíbrio para que eventos exteriores e até uma eventual depressão, alguma coisa assim, alguma ansiedade, alguma coisa que eu esteja sentindo, para que isso interfira o mínimo possível no trabalho que a gente faz aqui, mantendo sempre uma postura profissional, correta, né, reta, sempre nesse foco. Tá, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, claro que eu tinha que falar na historinha do livrinho lá, né? Porque eu tinha, quando eu comecei a viagem, era uma aventura, era uma coisa assim, de certa, de certa ousadia, né? Pegar uma bicicleta pequenininha, com uma barraca pequena, 35 euros por dia, sem dominar nada, já não acampava há 30 anos que eu não sabia o que era acampar, e quando eu acampava, eu tinha uma barraca enorme, com sala, 2 quartos, a minha barraca era grande quando eu acampava, isso em época de garoto. Tinha carro, mesa, cadeirinhas reclináveis, fogareiro, tinha tudo de camping, né? Assim que eu comecei a trabalhar, a ganhar uma grana, eu fui comprando todas essas coisas. E na bicicleta não, a bicicleta mínima, né? Carregando tudo num espaço mínimo, era isso daqui. Toda a minha vida durante 75 dias estava aqui, nesse alforge, nessa bolsa e no alforge que está lá do lado de lá. Era isso que eu tinha tudo. Eu não podia carregar mais coisa porque a bicicleta, né? A bicicleta parecia uma formiga carregando aquela folha enorme em cima. Pois é. E eu nunca tinha feito isso. Dominava pouco a língua alemã, não tinha habilidade como campista, né? Fazendo trabalho de campo, e não conhecia nada, não sabia para onde eu estava indo, não tinha mapa, não tinha nada. Eu estava assim como um andarilho perdido, andando por aqueles lugares. E era uma experiência nova, né, para mim, totalmente nova. Por isso, e para isso, eu tive que ter um nível de concentração muito elevado, bastante elevado, porque tudo podia acontecer. E da mesma forma que eu me cuido aqui para estar bem, para poder fazer essa live para você, naquelas condições ainda era mais importante, porque eu tinha seguro, meu seguro era seguro total, podia ficar doente, eu podia atropelar uma pessoa, meu seguro, ele abrangia tudo, né? Então, até se eu fosse preso, eu tinha dinheiro de franquia que meu seguro dava para mim, e se eu perder qualquer coisa que acontecesse comigo, a seguradora me traria em casa de volta. Se eu ficasse doente lá, eles iam mandar médico para mim, eu tinha direito a trazer paramédicos para cá, tinha direito a mandar algum familiar meu para lá para tomar conta de mim. Cobertura total. Eu sempre viajo assim, nunca viajo, não só porque eu estava viajando de bicicleta, mas todas as grandes viagens que eu fiz, porque lá, quando a gente vai para um país desses, eles vão tratar a gente. Não fica pedindo endereço, documento antes, não. Eles primeiro tratam e depois eles mandam a conta. E a conta, velho, é salgada. Eu não tenho dinheiro para pagar uma eventualidade, né? Então eu saio daqui com a cobertura total e o seguro nem é tão caro assim. E é um seguro de uma seguradora top. Pois é, mas eu nunca usei o seguro. E eu pegava vento, frio, chuva, às vezes eu não me alimentava bem, era uma situação totalmente
assim, sol, frio, 3, 4 climas no mesmo dia, vento, coisas loucas. E eu tomava banho de rio, banho de tudo, era uma coisa assim. E eu sempre tomando conta, né, avaliando o meu estado de saúde, se fosse o caso, eu tomava uma vitamina C, sempre procurando manter o equilíbrio para não me permitir ficar doente, até porque ia cortar o barato da viagem. E eu tinha uma meta, que era o portão de Brandemburgo, em Berlim. Né? Brandenburg-Tor. Pois é, portão de Brandemburgo. Eu consideraria a viagem concluída nessa aventura, que seria a primeira parte da viagem, no momento que eu cruzasse o portão de Brandemburgo. E eu fiz isso, né? Mantendo o foco o tempo todo. Só que depois que eu passei o portão de Brandemburgo, a viagem continuava. Aquilo ali era uma meta da viagem. E eu só relaxei o meu estado de prontidão em alto nível, em alta performance, no momento em que eu atravessei, como eu costumo brincar, o portão de Bragemburgo, né, da minha casa, o portão do Braga. Desculpa o trocadilho sem graça, às vezes eu falo umas besteiras. Então, mesmo que eu chegasse no aeroporto Tom Jobim, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, e do aeroporto até a minha casa acontecesse um acidente, eu ia achar que meu projeto não foi bem avaliado. Eu só consideraria o meu projeto com 100% de êxito se eu chegasse inteiro, de preferência com a bicicleta na bagagem, no momento que eu entrasse no portão da minha casa. A partir do momento que eu entrei dentro de casa, né? Entrei dentro de casa, desculpa, tá? Redundância. Mas a partir do momento que eu entrei no portão, se cai uma árvore na minha cabeça, tudo bem, aquilo ali podia acontecer mesmo se eu não tivesse feito a viagem. Não caiu árvore nenhuma, eu cheguei em casa e ali naquele momento que eu chego em casa, eu relaxo aquele nível máximo de concentração que eu tive durante toda a viagem. Aquele era o momento onde eu poderia relaxar, era o final do campeonato. Cada dia era um jogo e o portão de Brandemburgo era uma parte importantíssima da viagem para mim, mas o momento mesmo onde eu poderia dizer eu venci era o momento em que eu entrei pelo portão da minha casa. Chamei um táxi, né, quando eu cheguei no aeroporto, porque eu queria ter segurança máxima e eu não queria familiar me pegando, eu queria vir de táxi. Botei a bicicleta dentro do táxi, minha bagagem, o motorista é amigo meu, né, o seu Jair, e eu falei, Jair, tu me pega lá? Claro, não sei o que, ele me pegou e me levou em casa, ali eu falei, eu venci, né? Era esse o ponto. Tá, Joaquim, mas por que você está contando tudo isso? Eu estou contando tudo isso porque eu costumo dizer que eu continuo a viagem. Depois eu fiz vídeo, fiz livro, fiz um monte de coisa, aprendi a mexer com a internet, muito mal e porcamente, mas estou aqui, né, mexendo contigo, e agora eu estou fazendo live. E para fazer live todo dia, eu tenho que manter equilíbrio, concentração, foco, retidão, para fazer sempre um trabalho legal, para que eu possa receber inspirações elevadas. Eu estou espalhando sementes e eu tenho certeza que eu estou colhendo lições porque eu já aprendi tanta coisa em menos de 2 meses de trabalho. Então eu costumo dizer que aquela estrada dos sonhos, que foi a minha viagem de bicicleta, eu estou falando dessa, eu podia falar de uma outra viagem anterior que eu fiz pela Inglaterra, Escócia, Portugal, poderia falar uma outra que eu fiz pela França, Suíça, África, e eram grandes viagens também, onde eu precisava de um alto nível de concentração, eram altas performances de trabalho para que eu pudesse me manter com condições pequenas, né, naquelas viagens, para que eu pudesse me manter numa situação favorável, e tanto na Inglaterra como na França eu também tive sucesso absoluto, graças a Deus. Por quê? Porque durante o caminho eu tive sempre essa conduta que eu estou falando aqui para você,
Eu acho que nesses 2 meses, menos de 2 meses, você já pode avaliar que eu mantenho uma conduta sempre positiva, ética, profissional, reta, procuro levar para você um conteúdo de valor e vou aprendendo, porque eu não sabia fazer live. Hoje eu já me sinto até mais à vontade, faço umas brincadeiras, umas gracinhas, conto umas piadas sem graças também, mas sabem que é, né? Nem tudo é perfeito. Mas eu me sinto mais à vontade. Antigamente eu ficava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou gaguejar? Agora eu já estou mais relaxado, falo menos e transmito o recado. Tá, e daí? Por que eu estou falando tudo isso? Não é para querer mostrar, olha, o Joaquim, 6.000 visualizações, 50 horas, mais de 50 horas de vídeo postados lá, só no Facebook, fora Instagram e YouTube, né? E meu computadorzinho está lá com cara, daqui a pouco eu vou estar fazendo live simultânea no Facebook também e no YouTube. Então a gente vai aperfeiçoando as coisas no caminho, mas o mais importante é manter o alinhamento da mente e do trabalho. E por que eu falo isso para você? Porque é uma receita infalível. Se você quer realizar sonhos na sua vida, e não vai ser um sonho só, a receita é essa. Pô, faz as coisinhas, não tenha pressa. Eu sou lento, né? Minha mãe fala, você foi mole até para nascer. Realmente eu nasci roxo, quase morri. Ela fala que foi um sufoco, tive que nascer de cesárea, que eu estava todo enrolado em cordão umbilical. Minha mãe falou que eu estava roxinho e foi um problemão. O parto durou não sei quantas horas. Meu irmão e minha irmã nasceram rapidinho. E ela falou que eu fui um problema. E realmente eu sou mole mesmo, eu não tenho a menor pressa, não faço a menor questão. Estou produzindo um livro, estava fazendo um curso, estava trabalhando nesse curso agora à tarde, ali a Márcia estava trabalhando comigo, e a gente fazendo isso, mas, pô, se o curso saiu, eu estou focado, vou fazer, estou fazendo o trabalho, e o que me dá, assim, uma certa segurança, uma certa certeza, né? Falando assim, meio paradoxal falar assim, é de que esse curso vai sair, que vai dar certo, é porque todos os projetos anteriores deram certo. Porque eu mantive uma conduta reta, um trabalho certo, assim como você está vendo aqui nas lives, tem sido essa minha rotina de vida. Não sou nenhum cara perfeito, nada disso, mas a partir do momento que eu assumo um trabalho profissional, procuro manter essa ética profissional, pessoal, respeitar as pessoas, as instituições, sempre de uma forma tranquila, serena, na minha toada. Ah, mas o outro já fez isso, o outro já fez... Mas o outro é o outro, eu sou eu. Tem gente que é rápida, legal, beleza. Eu não me sinto menor do que a outra pessoa, também não me sinto maior por aquele que não faz ou que faz mais devagar ainda do que eu. Cada um tem o seu ritmo, eu respeito o meu, você deve respeitar o seu, cada um vai na sua batida, cada um vai na sua toada, mas sempre de uma forma reta, digna, ética, espalhando sementes, contribuindo, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui e como eu sempre fiz, e aí as coisas voltam. É ação e reação. A lei, que é a terceira lei de Newton, né? A toda ação corresponde uma reação de força igual, direção igual e sentido contrário. Essa mesma lei vale também para a parte espiritual, né? Para a espiritualidade. Aliás, há 2000 anos, o Cristo falou para o Pedro, né? O Cristo ia ser preso pelos soldados judeus ali de Herodes, e o Pedro foi lá e cortou a orelha do cara. O Cristo pegou a orelha no chão, botou no lugar e falou para Pedro: embainha tua espada, pois aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ação e reação. A lei do karma, né? Como diriam os hindus. Isso vale, cara. Isso aí tá aí, é só você ver. Então, procura dar o que você tem de bom para as pessoas, sem medo, tranquilo. Ah, eu estou falando um monte de coisa aqui que pode ser, um outro vai botar isso no curso dele antes de mim. Ótimo, que maravilha, deixa ele fazer isso, não estou preocupado. Sempre, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E esse ciclo,
ou círculo também serve, funciona direitinho. Então, o que me dá assim alguma certeza, né, se é que eu posso dizer que eu tenho alguma, de que tá dando, de que vai dar tudo certo, é porque vem dando certo. Desde essa viagem, desde antes, desde a minha vida toda, sempre que eu procuro manter uma conduta reta, procurando dar alguma coisa para as pessoas, eu recebo, aliás, muito mais. Porque o universo é abundante, né? Você planta um carocinho de jabuticaba, nasce jabuticaba pra caramba. Tudo você recebe com abundância. Então, precisa ter medo. Segue na batida legal, espalha a semente pelo caminho e você vai aprendendo com as lições do mesmo jeito que eu estou aprendendo fazendo live aqui contigo. É isso aí. Muito obrigado pela tua paciência. Estamos acabando um pouquinho mais cedo hoje. Eu acho que o recado está dado. É sexta-feira, sábado e domingo não estaremos aqui. Vamos aproveitar a sexta-feira para curtir um pouquinho a família, né? E lembrando que ficar em casa pode ser uma coisa muito legal também, se não der para sair. Tudo de bom para você e até segunda às 8h08 da manhã, na primeira edição da live do Joaquim. Forte abraço!